Lênin, quase 25 anos depois da Constituição de 1988, o saldo do Ministério Público no aspecto institucional, ou seja, nas missões que se propôs a cumprir, é positivo ou é negativo, no teu modo de ver? Indubitavelmente, o saldo é positivo, porque se nós olharmos exogenamente, ou seja, de fora o Ministério Público, nós veremos que ele cresceu, ele tem um perfil de institucional, e se nós olharmos ele mesmo de dentro, endogenamente, nós podemos também dizer isso, porque nós podemos nos comparar com o que éramos antes de 88. No sentido de um lado, as prerrogativas e as garantias que não tínhamos, e as prerrogativas que passamos a ter. Claro que nós temos uma série de problemas. Esses problemas também não dependem especificamente apenas do Ministério Público. Então vejam como passados 24 anos, nós ainda não resolvemos o problema da investigação criminal. Vejam como é difícil institucionalizar formas de combate ao crime, principalmente quando o principal combate ao crime, que diz respeito ao poder investigatório, exatamente corresponde ao andar de cima da sociedade. Esse é o grande problema. Porque se o Ministério Público está pagando, de certo modo, pelos seus acertos nesse ponto. Porque se o Ministério Público não investisse nos últimos anos, ou depois da Constituição, contra os setores das camadas médias superiores, ele não teria nenhuma contestação no plano do poder investigatório. Porque, afinal de contas, não creio que as pessoas, os que escrevem sobre isso, ou os que defendem, os que são contra o poder investigatório do Ministério Público, tanto na doutrina como na política, não creio que muito que essas pessoas estejam tão preocupadas assim com o combate aos crimes de menor potencial, ou os crimes que dizem respeito às relações interindividuais da sociedade, furto e roubo, essas coisas. A grande questão está no andar de cima. Então vejam que nós também não conseguimos fazer o controle externo da atividade policial, mas também não depende exatamente por causa dessa mesma linha. Quer dizer, o Ministério Público, no fundo, atravessa um paradoxo, porque as suas virtudes são os seus defeitos, os seus defeitos são as suas virtudes. Então, tivéssemos já conseguido controlar a atividade policial, nós estaríamos, digamos, estabelecendo as diretrizes do combate à criminalidade. Mas não conseguimos exatamente por pressões da própria polícia, enfim, de setores que são próximos à polícia, evidentemente, e não tivemos nesse sentido um apoio mais incisivo por muitas vezes o judiciário, que poderia, digamos, dar decisões mais incisivas com relação ao controle externo. E por outro lado, esse problema do poder investigatório, eu estou falando nesse ponto do Ministério Público enquanto sua função tradicional, que é aquilo que mais nos aflige, né? Que é o combate à criminalidade. Num país díspar como o nosso, em que aumenta dia a dia a criminalidade e o Ministério Público é cobrado por isso. Mas nós avançamos, evidentemente, né? Avançamos, agora temos também uma legislação que é uma legislação velha, superada, uma processualística velha, superada. Agora temos aí 2 novos códigos de projeto, não sei se vieram para resolver ou não, mas esse contexto todo faz com que
acho que, de todo modo, nós poderíamos ter feito mais nesse sentido. Mas esse é um longo processo, né? Um longo processo. A Constituição ainda é jovem e nós podemos dizer, se fizermos um balanço, em que nós efetivamente avançamos também no sentido de que o Ministério Público também é instrumento importante para a preservação das liberdades e das garantias. E isso é muito importante porque essa é a dupla face do Ministério Público. Se de um lado ele tem que agir no combate à criminalidade, no sentido de propor ações penais, etc., por outro lado também ele tem que preservar e lutar pela preservação, porque a Constituição estabelece que o Ministério Público é o guardião das liberdades e das garantias individuais e transindividuais da sociedade. Uma das questões importantes nesse ponto é, por exemplo, o tipo de visão que o Poder Judiciário e o Ministério Público acabam tendo sobre esse tipo de combate. Algumas estatísticas não são muito boas hoje nesse sentido, né? Se nós pegarmos a lavagem de dinheiro e os grandes crimes do colarinho branco, acho que o conjunto, né, digamos assim, se nós somarmos os problemas da legislação e os problemas até da visão de mundo que nós temos sobre isso, pode apontar que ainda temos que fazer muito mais. As cadeias estão, não é nenhuma retórica isso, as cadeias continuam lotadas das camadas do setor mais pobre da população. Não estou dizendo que é bom botar as pessoas na cadeia e nem que seja bom colocar pessoas da classe média, média superior, ou políticos, ou do colarinho branco, enfim, na cadeia. Mas também nós temos que entender que o direito penal não pode ser um direito penal de classe. O direito penal tem que ser um direito penal aplicado de forma equânime. Agora, é difícil fazer efetivamente direito penal e processo penal num país em que a pena do furto qualificado é uma pena que é da mesma dimensão praticamente da lavagem de dinheiro. Então, se nós pegarmos a proporcionalidade das penas, hoje nós veremos aí, por exemplo, como que a estrutura da legislação brasileira ela está defasada com relação, por exemplo, a uma teoria do bem jurídico constitucional. Fazer outra pergunta? Sem mais. Tá. Nesse contexto, que o saldo é positivo, como se combater então as iniciativas políticas e repetidas de restringir ou limitar a atuação do Ministério Público e as prerrogativas dos seus membros? De acordo inclusive com já mencionado na tua resposta anterior, recentemente, agora em tramitação, prestes a ser levado ao plenário da Câmara dos Deputados, temos a PEC 37, que restringe o poder de investigação do Ministério Público ou, inclusive, retira. Como combater essas iniciativas se nós não temos representação política e pagamos, inclusive, pelos nossos acertos? Claro. Acho que o Ministério Público tem que se comunicar melhor. O Ministério Público tem que aprender a se comunicar melhor com a sociedade e com os próprios meios de comunicação. Propostas como essa de restringir o poder investigatório já deveriam ser detonadas, liquidadas pela própria opinião pública. O Ministério Público tinha que simplesmente jogar a última pá de cal em projetos desse tipo e não ser o primeiro a cavar contra. Porque há uma falta de comunicação e uma falta, digamos assim, de um controle, eu chamaria isso assim, falta um constrangimento epistemológico a ser feito pela doutrina do direito. O Ministério Público teria que ter mais doutrinadores nesse sentido, para se defender e para atacar esse tipo de iniciativa.
e penso que o judiciário deveria já, de há muito, ter partido em defesa do Ministério Público nesse sentido. As instituições deveriam ter partido em defesa, para mostrar que iniciativas como essa são iniciativas nefastas não contra o Ministério Público, mas contra a sociedade. Não é nenhum instrumento de retórica, simplesmente jogar conversa fora no sentido de dizer assim, democracia. Não, efetivamente, propostas como essas são propostas nefastas para a democracia. Agora, penso também que nós temos que usar mais o judiciário no sentido de tensionar o judiciário nessas grandes questões. Assim como, se por acaso uma emenda constitucional dessa passa, eu penso que ela tem que ser imediatamente questionada no judiciário, mas questionada com veemência, e como nós devíamos ter questionado, no nosso cotidiano, nós temos que capilarizar mais a jurisdição constitucional. Por exemplo, eu bato num velho ponto. É possível, numa democracia, num regime representativo, quando a Constituição diz que todos são iguais perante a lei e o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, portanto tem que arrecadar impostos, enfim, a máquina pública, políticas públicas de saúde, um país em que nós punimos com mais rigor o furto do que a sonegação de tributos. Não é possível, e eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a trabalhar isso no Brasil com veemência, mostrando que o dispositivo que dá direito à extinção da punibilidade com pagamento do tributo, antes ou depois do recebimento da denúncia, hoje o Supremo já tem jurisprudência que até depois, isso é inconstitucional. Agora, essa inconstitucionalidade teria que ter sido tensionada por cada membro do Ministério Público no controle difuso de constitucionalidade. Então, quando eu digo que nós estamos precisando nos comunicar melhor, nós precisamos nos comunicar melhor, inclusive no plano da doutrina e da jurisprudência, isto é, nós precisamos praticar, capilarizar a jurisdição constitucional para que quando vem uma lei, por exemplo, quando vem a lei que diz que o primeiro tráfico, que é o tráfico do sujeito primário, tem desconto de 2/3 da pena, é inconstitucional. Novamente, estive sozinho nessa briga. Então, nós temos que fazer toda uma luta, digamos, da capilarização da jurisdição para tentar mostrar para o judiciário que ele não deveria aplicar essa lei. Assim também quando se extinguiu a necessidade a lei que veio para esvaziar presídios, enfim, essas coisas que a política faz e o executivo faz, do exemplo da lei que diz que dispensou o exame nos laudos criminológicos. Não poderia, o legislador não pode fazer leis de conveniência, não pode fazer nada disso sem prognose. O legislador deveria ter dito, olha, nós vamos extinguir os laudos porque isso é melhor para a sociedade, melhor para o combate à criminalidade. Ao contrário, isso piorou. Mas o Ministério Público deveria ter entrado com as arguições de inconstitucionalidade, ou seja, nem tudo depende da legislação. Eu quero repetir, nem tudo depende da legislação. Muita coisa depende da atuação dos membros do Ministério Público. E aí nós estamos na sequência aqui, ó. E eu te pergunto o seguinte, quais são as reformas internas necessárias para o amadurecimento da instituição Ministério Público, bem como para nos tornarmos mais eficazes em nossa missão constitucional? Porque justamente essas medidas que tu vem colocando, elas de uma certa forma, elas não vieram para o plano prático. E como nós podemos amadurecer para primeiro nos darmos conta de quanto esses combates solo, processo é importante, e sem ferir, no caso, o nosso talvez bem maior, que seria a independência funcional, ou seja, a questão de cada promotor poder verificar o processo e ver o norte que vai dar, montar a sua missão. Como é que nós podemos fazer esse amadurecimento? Eu acho que o amadurecimento vem por um processo de aprendizagem e um processo de digamos assim, educação. Me entendo bem o que eu quero dizer com isso, no sentido de que
Se o Brasil, desde 1891, tem no controle difuso de constitucionalidade foi sua primeira forma de controle no Brasil, e hoje o controle é misto, todo promotor é uma espécie de procurador-geral da República na sua comarca. Todo promotor é o fiscal da legislação. O fiscal da lei tem que ser entendida hoje, não do modo quando eu entrei no Ministério Público nos anos 80, nem Constituição havia, uma Constituição da ditadura militar. Mas o fiscal da lei significa que uma lei só é lei se ela for inconstitucional, senão o promotor tem que ser o primeiro a levantar. Então essa é uma questão que nós teríamos que ter um aprendizado com relação a isso, no sentido de que de uma boa teorização pudéssemos fazer uma praxis de tensionamento constante. Uma lei feita por conveniência, e eu posso dar aqui uma lista de leis feitas de conveniência, que são leis inconstitucionais e que nós estamos aplicando, nós não conseguimos fazer sequer cumprir o artigo 212 do Código de Processo Penal, que estabelece um poder ao Ministério Público, enfim, no sentido de produção da prova, e tira o juiz mais da produção da prova. Nós não conseguimos fazer isso. Então nós temos que transformar cada lei numa espécie de jurisdição local, ou seja, há um poder local do promotor, como do Procurador-Geral de Justiça, enfim, como dos procuradores junto às suas câmaras. Esse poder local é o primeiro grande guardião da constitucionalidade. E como nós estamos eivados de leis inconstitucionais, muitas delas, se nós tivéssemos feito uma espécie de guerrilha processual, atacando em todos os flancos, nós criaríamos grandes tensionamentos. O que o judiciário faria se 300 promotores de justiça entrassem com uma arguição de inconstitucionalidade no controle difuso? E que isso no segundo grau também fosse feito. O que o judiciário faria com isto? Isto não provocaria tensões? Isto é, a política não ficaria olhando assim, espera um pouquinho, espere um pouco, alguma coisa está errada. Se o Ministério Público Fiscal da Lei, em quase unisonamente, está dizendo que isso é inconstitucional, é porque algo há. E isso provocaria mudanças na legislação. Essa questão da sonegação de tributos é algo bizarro. É uma bizarrice que nós não conseguimos enfrentar. Que é inconstitucional. Você não pode tratar o furto de um modo e a sonegação de outros. Isso é só para dar mais um exemplo, de como nós poderemos fazer reformas internas e construir uma visão de futuro, nesses quase 5 lustros aí da Constituição. Há um sentimento na classe de um aparente distanciamento da atuação ministerial do primeiro e do segundo grau. Eu te pergunto se tu concorda que há esse distanciamento e em concordando, o que isso prejudica a atuação do Ministério Público como um todo e como fazer medidas efetivas para reaproximar o primeiro e o segundo grau da atuação. Caso tu concorde que existe esse distanciamento. Não, há um pouco sim. Acho que é papel, isso são, assim como eu acho que combater a criminalidade é uma espécie de política pública que o Ministério Público tem que fazer. O Ministério Público tem que saber que tipo de crime ele vai combater. Ele não pode combater todos. Ninguém combate tudo. A sociedade, é impossível uma sociedade virtuosa, existem vícios e virtudes. Aliás, o nosso emprego do Judiciário, do Ministério Público, é que nós sobrevivemos dos vícios da sociedade. Então, é evidente, não há uma sociedade completamente sem crime. Então, nós temos que ver quais os crimes que nós vamos combater. E são políticas públicas de combate à criminalidade. E o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral da República são os que devem fomentar essas políticas públicas. A relação do Ministério Público de segundo grau com o Ministério Público primeiro grau também faz parte de políticas públicas do Ministério Público. Isso não é uma questão que se resolve no varejo, com a minha atuação individual como Procurador de Justiça, na minha relação com os promotores. Isso é uma questão de atacado. Então são políticas públicas. Quer dizer, uma visão mais abrangente daquilo que nós queremos e não simplesmente com altruísmos ou ações voluntaristas. Também não se resolve nada com 4, 5 xerifes
do Ministério Público se nós não temos um esquema tático. Apenas alguns bons jogadores, mesmo que todos fossem bons jogadores, mas também sem esquema tático não funciona. Portanto, políticas públicas são aquilo que se pode chamar de um esquema tático de institucional, de fortalecimento institucional. E a democracia não sobrevive sem as instituições. Quanto mais forte a instituição, mais facilmente nós conseguimos enfrentar, por exemplo, tentativas de assambarcamento das nossas prerrogativas. Quanto mais fortes estamos institucionalmente, muitos não teriam nem coragem de fazer projetos. Hoje eles têm coragem de fazer esses projetos, entendeu? Porque eles não acreditam tanto na nossa força, tanto é que eles querem nos derrubar. Entende? Se estivéssemos mais fortes, nós poderíamos enfrentá-los mais facilmente. Eles nem teriam coragem. E a última, 2 em 1, qual a importância e o peso de um Congresso Estadual do Ministério Público que se propõe a reunir os membros da nossa instituição, e se tu já definiu a linha da tua palestra no painel institucional e pode nos dar breves toques aí do que podemos esperar da tua palestra. A ideia é essa, a minha luta sempre, a minha perspectiva de Ministério Público é nessa linha que eu falei. Nós temos que criar um imaginário de Ministério Público, uma institucionalização de nossas atuações, com uma visão fundamental daquilo que é o alfa e o ômega do direito, que é a Constituição. E tudo isso que eu falei, tudo isso que eu tenho feito é a partir da Constituição. O direito no segundo pós-guerra é um direito que assume um novo paradigma, e a partir dele instituições como o Ministério Público crescem, mas elas precisam exatamente da construção de um imaginário. E os congressos como esses, os congressos têm essa função de construir condições, de construir, digamos, espaços de discussão. Isto é, o Congresso às vezes funciona muito mais pelo que ele produz em cada um no sentido da falta, né, do que basicamente do que ele produz no sentido assim do objetivo. Isto é, se a gente consegue produzir nos membros do Ministério Público um sentimento daquilo que falta no nosso agir cotidiano, a gente sabe que na falta que a gente sai correndo atrás. Quer dizer, a linguagem surge na falta e nossas ações são baseadas na nossa linguagem. Então, nesse sentido, esses espaços institucionais como o Congresso são fundamentais para a construção desses 2 âmbitos. O âmbito, digamos, mais objetivo, de especificidades, de fala, de ações, e por outro lado também o ambiente da reflexão. E a reflexão é aquilo que fica, é o que o sujeito vai levar para a sua comarca e para a sua promotoria, para a sua procuradoria, daquilo que ficou, quer dizer, que é uma espécie de diferença entre conhecimento e saber. As questões mais objetivas são, às vezes, meramente o conhecimento. E essas passam e a gente esquece. O espaço da reflexão é o espaço do saber. E quanto mais num congresso como esse nós nos dedicarmos à reflexão, mais nós temos possibilidade de avançar.